tema é: eu não vou parar de crescer. Vocês podem repetir bem alto comigo: eu não vou parar de crescer. Meu Deus. Quero ler com vocês Lucas capítulo 2, verso de número 52, e compartilhar algumas lições e aprendizados com vocês, tá bom? Lucas capítulo 2, verso 52, está escrito: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e diante das pessoas. Alguns anos atrás eu ouvi o apóstolo falar que tudo aquilo que não cresce já está em processo de morte. Tudo aquilo que não cresce está em processo de morte. Isso é um fato e uma realidade e se aplica para qualquer área da vida. Vida espiritual, vida emocional, vida pessoal, vida de igreja. O crescimento faz parte do DNA do céu. Por isso o crescimento é tão importante. Nesse texto que nós acabamos de ler, demonstra que Jesus, o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo, a nossa maior referência, buscava crescimento intencional na vida. Jesus, mesmo sendo Deus, ele precisou se qualificar. Ele precisou aprender, ele precisou crescer, e ele fez isso intencionalmente para o propósito que ele precisava cumprir. No texto que acabamos de ler, o doutor Lucas, ele está finalizando a narração de um episódio na vida de Jesus, onde Jesus, com 12 anos de idade, ele fica para trás em Jerusalém, seus pais caminham um dia até perceberem que Jesus não estava com eles. E quando eles percebem, eles voltam para Jerusalém em busca de Jesus, e Jesus ele está no templo. E a Bíblia diz em Lucas, capítulo 2, verso 46, que depois de 3 dias acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Olha que interessante. Jesus, o próprio Deus, estava sentado no templo, ouvindo e fazendo perguntas. Porque se nós queremos crescer, nós precisamos entender e ter humildade para aprender com outros. Quem não senta para aprender não tem autoridade para ensinar. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Faz sentido? Jesus, ele senta entre os mestres ali, e ele tinha quantos anos, gente? Quantos anos? 12 anos de idade. Jesus já estava na fase de preparação intencional e de crescimento para tudo aquilo que ele ainda iria viver. E hoje eu gostaria de falar sobre algumas esferas da vida que nós não podemos parar de buscar crescimento. Amém? Primeira esfera da vida que nós não podemos parar de buscar crescimento. Eu e você não podemos parar de crescer em nosso relacionamento com Deus. O meu e o seu relacionamento com Deus precisa ficar profundo dia após dia. Afinal de contas, a oração, a intimidade com Deus é o que gera muitas vezes maturidade. Nós precisamos entender a importância de nos relacionarmos com Deus. É maravilhoso ser uma igreja cheia de Martas, que trabalham, que fazem, que produzem, que entregam, que dão a vida. E isso é importante, a igreja precisa de Martas, mas a igreja não pode esquecer-se de ser Maria e buscar a melhor parte. Onde está a melhor parte? No ambiente do secreto. Repete comigo assim bem alto: eu preciso buscar o secreto. Mateus capítulo 6, do verso 6 ao 7, Jesus vai dizer: quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Então seu pai, que observa em secreto, os recompensará.
Ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Eu e você precisamos buscar o secreto para termos intimidade com Deus. Nós precisamos ter sensibilidade para aquilo que o Senhor está fazendo nessa geração, porque senão nós corremos o sério risco de cumprirmos a nossa vontade e não a vontade de Deus. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que a oração não é apenas pedir, oração também é ouvir. Nós precisamos buscar constantemente ouvir a voz de Deus com mais clareza. E nós precisamos cuidar da nossa vida devocional. Sabe por quê? As coisas não mudam quando eu falo com Deus. As coisas mudam quando Deus fala comigo. Não é sobre Deus responder a minha oração, é sobre eu entender qual é o clamor de Deus para a minha vida e cumprir a minha missão e cumprir o meu propósito. Não é sobre Deus responder a minha oração, é sobre eu me tornar a resposta de oração de outra pessoa. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Segunda área que nós não podemos parar de crescer. Eu e você não podemos parar de crescer no conhecimento das Escrituras. João capítulo 8, verso 31 e 32 está escrito: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade... Você só consegue identificar uma mentira a partir da ótica da verdade. Não é sobre aprender o que é errado, é sobre aprender o que é certo, para conseguir identificar aquilo que é certo. Conseguir identificar aquilo que é mentira, amém? Eu e você precisamos conhecer as Escrituras. E tem uma frase que diz: viver sem ler é perigoso, porque te torna escravo daquilo que te dizem. De 0 a 10, responda para você mesmo, qual é o seu nível de conhecimento das Escrituras? O apóstolo sempre fala que vivemos em uma geração que valoriza muito mais os profetas da revelação do que os profetas da... A gente gosta de movimento, e eu sou de origem pentecostal, e eu gosto também. Eu gosto. Mas no Lifehouse eu aprendi a valorizar o ensino das Escrituras. Texto precisa ter contexto e precisa ser analisado para quem foi escrito, por que foi escrito, qual era a cultura da época, qual era a origem, qual era a motivação, porque senão nós seremos enganados. E na geração dos profetas do Pix, a nossa geração está sendo enganada porque não conhece a palavra de Deus. É por isso que a gente vê tanta gente gastando milhares e milhares de dólares com investimentos onde nós poderíamos estar investindo na casa de Deus, onde nós somos bem alimentados pela palavra de Deus. Então, cuidado, você não pode parar de crescer no seu conhecimento das Escrituras. A terceira esfera da vida que nós não podemos parar de crescer, e eu gostaria que vocês falassem bem alto comigo: eu não vou parar de crescer em meu caráter. 2 Coríntios capítulo 8, verso 21. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Tomamos o cuidado de agir honradamente, não só aos olhos do Senhor, mas também... Fala comigo, gente, vai lá, eu sei que vocês estão com fome. Isso aqui é caráter. Tomar o cuidado de crescer no nosso testemunho. Billy Graham falava que o caráter é o alicerce sobre o qual uma vida de significado é construída. E nós precisamos ser pessoas de caráter. A nossa palavra precisa ser sim, sim ou não.
O nosso bom testemunho precisa falar muito mais do que os nossos discursos. A nossa vida precisa ter muito mais poder do que as nossas palavras. Não é sobre aparência, é sobre fruto. Quantos estão entendendo? Pode dizer um glória a Deus? Nós não vamos parar de crescer em nosso caráter. A nossa igreja, nas nossas comunidades, precisa olhar para as nossas igrejas e dizer assim: ali existe um povo de caráter e integridade. Ali existe. Cresçamos em nossa vida pública, mas cresçamos também em nossa vida privada. Não podemos parar de crescer em nosso caráter. E nós vivemos em uma geração que prioriza e valoriza muito mais habilidade do que caráter. É importante se qualificar, maravilhoso, mas qualificação não substitui um bom caráter. Caráter. A quarta área da vida que nós não podemos parar de crescer: eu não vou parar de crescer em sabedoria. Provérbios capítulo 3, verso 13 e 15, está escrito: feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquele que adquire entendimento. Pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais do que o ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento teórico que temos. Nós vemos em uma geração altamente informada, que possui conhecimento, mas na hora da aplicação não tem sabedoria. Precisamos buscar sabedoria e crescer em sabedoria. Eu vim aqui para te encorajar. Seja mais sábio. Seja mais sábia. Seja sábio na sua vida, nos seus negócios, na sua igreja, na sua liderança. Sabedoria. Sabedoria. A quinta esfera que precisamos continuar crescendo: eu não vou parar de crescer em minhas habilidades relacionais. Tem gente que é especialista em atrair pessoas para perto, mas na mesma velocidade que atrai para perto, tem a mesma velocidade de distanciar. Porque o carisma é uma habilidade que você pode desenvolver. Sorrir, cumprimentar, valorizar, ser ponderado nas palavras, você consegue convencer. Agora, só o amor consegue manter pessoas por perto. Só o amor. Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao 14, a gente precisa revestir a nossa habilidade relacional com isso daqui, ó, com isso daqui. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de o que, gente? Fala bem alto, de quê? Compaixão. Bondade. Será que isso aqui ajuda a desenvolver relacionamentos saudáveis? Sim ou não? Sim ou não? Compaixão, gente. A gente precisa ter compaixão e se colocar no lugar do outro. Porque aquele que às vezes fere, foi muito ferido e por isso está ferindo. E se a gente não para analisar na ótica dele, a gente vai julgar. A gente vai apontar. Então, revistam-se de compaixão, bondade. Cristão tem que ter bondade no coração, gente. Bondade. Porque a maldade não é a marca dos filhos de Deus, é a marca do diabo. Revistam-se de bondade. Humildade, gente. Se não tiver humildade, meu amigo. O que é humildade? É abrir mão da razão em nome da paz. Porque senão a gente vai viver em guerra, essa é a realidade. Porque na briga de egos para termos razão, a gente esquece da humildade. Humildade. Mansidão e paciência. Pastor, é fácil? Fala comigo assim, ó, não. Eu tenho certeza que eu perdi cabelo mais rápido depois que eu me tornei pastor.
Amém? Eita! Entendeu? Ele pegou. Eu lembro do dia que o apóstolo colocou as mãos sobre minha cabeça lá em New Jersey. Na hora, assim, ó, já foi caindo na mão, assim, ó, já foi. E ele disse assim, ó, seja um guerreiro e não um soldado. Seja um guerreiro e não um soldado. E ele foi me encorajando, né, pastor Vivi? E, rapaz, eu não sabia no desafio que eu estava me metendo. Vamos ser sinceros? Nós, seres humanos, somos complicados às vezes. Não? Amado? Nós somos. Isso não é uma questão só do outro. Cada um de nós temos as nossas complicações. É por isso que nós somos o corpo de Cristo. Que cada membro vai se ajustando, se fortalecendo, e a gente vai se encaixando. É fácil? Não, mas é possível porque está escrito. Essa foi a ideia de Jesus. Colocar um monte de gente diferente, com cultura diferente, origem diferente, educação diferente, dizer assim, ó, vocês vão ser um só povo, uma só visão, uma só missão. Se ele teve essa ideia, vocês acreditam que é possível? Sim ou não? Sim. Mas a gente precisa se revestir de tudo isso aqui, ó. Aí olha isso daqui, gente. Sejam o quê? Mais alto, gente. Fala mais. Uns com os outros. Sem compreensão a gente não chega a lugar nenhum, gente. Se a gente não parar para tentar compreender o outro, a gente vai se degladiar mesmo. E não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas nós precisamos caminhar para esse ambiente. Não existe igreja perfeita. Mas existe igreja saudável. E a gente precisa preservar esses valores para que a gente viva saúde na nossa comunidade, na nossa igreja. Vocês podem dizer um amém? Sejam compreensivos uns com os outros. E perdoem. Gente, vocês estão com fome mesmo. Vou de novo. Sabe que tem um livro chamado A Isca de Satanás. Quem já leu esse livro? John Bevere. Eu li ele há muitos anos atrás e... Rapaz, a vida pastoral é uma eterna ida e vinda no se sentir ofendido. Sendo bem honesto, assim, bem honesto. Porque como a gente entrega muito, a gente se auto-sacrifica muito pelo próximo, às vezes a gente espera no mínimo gratidão. O mínimo. E é difícil, às vezes, a gente gerir o nosso coração humano, porque a nossa tentação é permanecer ofendido. Só que a isca de Satanás é a ofensa. Peca não só aquele que ofende, mas peca também aquele que permanece ofendido. De novo. Peca não só aquele que ofende, mas aquele que permanece ofendido. E a gente vai se alimentando. E, gente, assim, todo mundo aqui está no mesmo barco aqui, ó. Não tem nenhum super-herói para dizer assim, não, a pessoa me feriu com palavras, eu ajudei tudo, eu nunca nem ouvi um obrigado. A pessoa chegou pela porta, recebi bem, quando sai quebrando a vidraça e derrubando tudo. A gente vive nesse mundo, sim ou não, gente? Sim ou não? Só que um dia o Senhor, em um firehouse, falou assim, ó, tu vai ministrar sobre a ofensa. Aí, rapaz, eu estava ofendido. Rapaz, tinha um cara que eu guardava no meu coração, lá em Maryland. Meu Deus do céu. Sendo bem honesto. Posso expor meu coração aqui, gente? Aqui? Bem humano? Não, você não. Você é um arroba, você é um... Rapaz, e eu falei assim, Senhor, não vou subir para ministrar o que eu não estou vivendo. Aí ele falou assim, então, você precisa reconstruir um caminho.
Só que eu estava cheio de mim, né? Cheio da razão. Não, mas fulano me ofendeu, me machucou e tal. E eu tinha vários argumentos, mas você precisa abrir mão dos argumentos para viver aquilo que a palavra te ensina. E rapaz, foi difícil mandar um pedido de desculpas também. Porque eu também passei a mão. Posso confessar para vocês aqui? Tá gravando? Meu Deus. Passei a mão, porque às vezes quando a gente se move pela emoção, a gente toma muitas atitudes precipitadas e fala muita coisa precipitada. Rapaz, eu consegui mandar o pedido de desculpa, sem falar o mas. Oi, desculpa, tudo bem, não sei o quê. Mas você fez isso. O desafio é esse. E gente, perdoar quem nos ofende é traçar, às vezes, até o caminho, esse caminho. Ah, mas fulano deveria... Cara, às vezes... Rapaz, eu preguei leve, pastor Décio. Parecia que saiu uma tonelada de cima de mim. Saiu literalmente, né? Mas, perdoe quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou. Quem foi perdoado por Deus? De modo que vocês também devem perdoar. Fala uau, fala uau. Isso é palavra. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Palavra. Estou caminhando para o fim. Quantos estão sendo abençoados? Que nós venhamos a continuar crescendo nessas áreas e esferas da nossa vida. E agora eu quero compartilhar rápidas lições com vocês. Primeira lição. Todo crescimento tem como origem uma decisão. Ninguém cresce por acaso. A pessoa está crescendo e tal e se desenvolve. Não, essa pessoa não está crescendo por acaso. Ela teve como origem uma decisão. A pergunta é: nós vamos decidir ou não crescer e passar para um novo nível? A pergunta é: eu vou me desenvolver ou não? Eu vou decidir ou não? Entenda algo, a sua vida atual é resultado das decisões que você tomou ontem. Sua vida de amanhã vai ser determinada por aquilo que você decide hoje. A pergunta é: quais têm sido as suas decisões? E eu quero te encorajar a tomar uma decisão nessa conferência. Nós não vamos parar de crescer. Nós não vamos parar. Jesus, ele tinha 12 anos de idade, mas ele já tinha decidido crescer. Quando seus pais o encontram no templo, Maria fala assim: meu filho, por que você fizeste isso com a gente? E Jesus diz: vocês não sabem que eu preciso cuidar das coisas do meu pai? Vocês não sabem que eu preciso crescer em direção ao meu propósito e à minha missão? Vocês não entendem que eu tenho uma missão. Pastor, então foi com 13 anos que ele começou a cumprir a missão dele? Sim ou não? Foi com quantos anos que Jesus iniciou o ministério dele? 30 anos de idade. Jesus teve 18 anos de preparação e crescimento para viver aquilo que ele viveu em 3 anos e meio. Percebam a importância da preparação. Só que é o seguinte, na fase de preparação, os resultados às vezes não vão ser visíveis. E a gente precisa ter paciência para ser preparado até que os resultados apareçam. A gente não quer passar por esse processo de preparação. A gente quer o resultado. E em Maryland, gente, assim, um AP melhor do que ninguém sabe o tanto de perrengue que eu passei em Maryland. Quantos viram alguns vídeos lá da construção de Maryland? Alguém viu aí? Vocês viram? Tá lindo, não tá, gente? Mas foi muita fase de preparação. Foi muito choro e muita lágrima. Foi muita pressão emocional que às vezes eu pensava assim: caramba, não vou dar conta não. Não vou dar conta não. Mas era preparação. Foi muito puxão de orelha. Robson, vamos aqui, vamos crescer. Robson! E isso é importante. E às vezes a gente não valoriza. Mas estou aprendendo até hoje, vou continuar aprendendo. Sabe qual é o maior inimigo do crescimento? A soberba.
de achar que a gente não precisa continuar aprendendo. O maior inimigo do crescimento é a frase: eu já sei de tudo. Eu dou conta, eu sei fazer. Todo crescimento tem como origem uma decisão. E eu quero te encorajar a tomar uma decisão nessa manhã. Agora, cuidado. Não tome decisões permanentes ao ouvir sentimentos temporários. De novo, para você anotar. Não tome decisões permanentes ao ouvir sentimentos temporários. Às vezes a gente toma decisões permanentes por sentimentos temporários. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Por isso que a Bíblia diz que grande e enganoso é o coração do homem. E quando fala coração, não está falando do órgão coração. Coração não tem sentimento. Nossa mente sente. As nossas emoções sentem. Então, de todas as coisas que devemos guardar, nós precisamos guardar o quê? Fala comigo, as nossas emoções. Segunda lição. Na jornada do crescimento, o que mais importa é a direção e não a velocidade. Lucas capítulo 3, 23, está escrito: Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José, e José era filho de Eli. Às vezes a gente se apressa em querer crescer em uma velocidade absurda, só que a gente está indo às vezes na direção errada. E aí você foi muito rápido para uma direção e de repente você se pega pensando: eu não estou no centro da vontade de Deus, e agora você precisa retornar, e a sensação que você tem é: perdi muito tempo. Quem já passou por algum momento assim na vida? Você foi ali na velocidade, é por aqui, de repente o Senhor te deu uma percepção e disse: opa, volta. Eu lembro de uma vez que ali na Califórnia eu fui conhecer a maior árvore do mundo, nas Sequoias. E rapaz, eu estava numa velocidade, uma ansiedade para conhecer essa árvore. E estava lá, 2 horas de estrada, caminhando, acelerado. Nossa, não ansiedade, quero conhecer. Rapaz, de repente, quando eu parei para pegar a informação, eu descobri que eu estava indo na direção errada e era para o outro lado. Crescimento não é sobre a velocidade, é sobre a direção. Para onde nós estamos crescendo e onde estamos crescendo. Amém? Muitos querem crescer, poucos têm a paciência para o crescimento processual. Terceira lição. Fala comigo bem alto, isso daqui, no 3. 1, 2, 3. Quem é muito bom em desculpas prejudica o seu crescimento. Porque nós sempre vamos encontrar desculpas para aquilo que não estamos comprometidos de fato em fazer. Porque quando a gente quer e pega para fazer, a gente faz acontecer. O nosso crescimento começa no final das nossas desculpas. E se a gente permanecer nesse ambiente, você nunca vai sair do lugar. Vai passar ano, entra ano e a sua vida não muda, a sua igreja não cresce, a sua vida não cresce, a sua história não muda, porque você está comprometido com as suas desculpas. E a gente entra no ambiente das desculpas, não, mas é por causa disso, mas aquilo e tal. No final das contas, a gente não está comprometido de fato com o crescimento. O seu crescimento começa no final das suas desculpas. Entenda algo: Deus não está comprometido com o nosso conforto, Deus está comprometido com o nosso crescimento. É por isso, meu amigo, que Ele não vai te livrar da tempestade, Ele vai te livrar na tempestade. Ele não vai te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha. Deus nunca vai te poupar de um ambiente de guerra, porque as guerras te tornam mais fortes. É ambiente de guerra.
É treinamento intenso, é luta que você não está preparado, mas o Senhor vai te preparar naquela guerra. Então, se você está vivendo algum período assim na tua vida, de guerra, ausência de resultado, eu quero profetizar. A escola do céu está acontecendo na tua vida para te preparar para as promessas dele logo ali na frente, logo ali, logo ali. Tem muita coisa que agora está fazendo sentido, de muitas coisas que passamos lá atrás. Muitas coisas, meu Deus do céu. Seu crescimento começa no final das suas desculpas. Todas as vezes que Deus quer te levar para um novo nível, Ele irá te empurrar para fora da sua zona de conforto. As suas desculpas atrasam o seu crescimento. E nós temos o hábito de criarmos desculpas quando não temos comprometimento suficiente para decidirmos crescer. Quarta lição. Cresça de forma saudável e real. O parâmetro que nós estamos muitas vezes usando para crescimento está desnorteado da palavra. Nem todo resultado significa aprovação de Deus. Às vezes a gente confunde resultado com fruto. O apóstolo fala sobre isso. Às vezes Deus muda o método, mas a gente não tem sensibilidade para mudar também. É Moisés, diante da rocha, Deus mandando ele falar com a rocha para sair água, aí ele vai e bate. Deus mudou o método, mas ele não teve sensibilidade para se adaptar. Então, saiu água? Saiu ou não saiu? Deu resultado. Mas qual foi o resultado maior? Moisés, ele ficou fora. Deu o resultado aparente, mas ele ficou de fora. Por quê? Ele não estava aprovado. Nem todo resultado significa aprovação de Deus. Nem todo crescimento vem de Deus. Mas tudo que vem de Deus cresce. Nem todo crescimento vem de Deus. Mas tudo o que vem de Deus cresce. Um câncer, por exemplo, é um tipo de crescimento desordenado de células. E esse câncer promove crescimento, mas promove doença. Por isso é importante nós entendermos que o maior crescimento que nós precisamos experimentar como igreja é um crescimento de Cristo em nós e através de nós. O crescimento genuíno de uma igreja local, ele não é apenas medido pelo número de pessoas. O apóstolo também fala isso. Se avivamento fosse números, o show do Luan Santana era um avivamento. Então, avivamento genuíno é quando Deus transforma o nosso caráter e nós nos tornamos relevantes para a sociedade. Crescimento, vida com Deus. Cresça, mas cresça de forma saudável e real. Deixa eu te dizer algo. Se não dá para ser exemplo no resultado ainda, seja exemplo na perseverança. Se não dá, nossa, eu quero ter resultado, eu quero que... Cara, vai na perseverança. Eu te digo uma coisa, eu te garanto. Vai acontecer, porque Deus é contigo. Quinta lição. Fala comigo assim, ó. Sem risco, não existe crescimento. Quero crescer, mas não quero me arriscar. Tem que arriscar, meu amigo, muitas vezes. Para experimentar crescimento em algumas áreas da vida, você vai precisar se arriscar. Quem teme o risco limita suas conquistas. Riscos também são oportunidades disfarçadas de crescimento. Riscos. A coragem de correr riscos é uma característica de grandes líderes. Pela graça de Deus, realizamos aquela reforma de expansão em Maryland, mas fruto daquilo que eu vi o apóstolo fazer aqui em Orlando. Fruto daquilo que eu vi ele fazer, não presencialmente em New Jersey, mas de ouvir a história. E eu disse, cara, o AP conseguiu, eu também consigo. E não fiz lá perturbando ele, não. Ligava, pedi conselho. AP, como que vai a igreja aqui? De lado fica legal e tal. Mas não foi para pedir... Algumas vezes eu tentei pedir dinheiro. Aí ele falou assim, deixa eu te dar uma palavra bíblica. Te vira. Meu amigo, foi no risco.
$1.000 no caixa da igreja para pagar as contas do próximo mês. E o projeto inicial era $25.000. Gente, para a realidade mesmo, assim, é muito dinheiro, pastor Décio. Só que Deus nos deu uma palavra de expansão para esse ano. E nós acreditamos na visão fortemente. É expansão, meu amigo. Vamos expandir, vamos com vontade. Na marretada. E fui com tudo. Deu trabalho, gente. Mas sem risco não existe crescimento. Finalizo. Sexta lição. Quem quer crescer entende que sempre existe um jeito de melhorar um pouco mais. Entenda que sempre dá para melhorar. Nunca se acomode. Vamos ficar de pé? Eu estava assistindo um documentário na Netflix da última temporada do Manchester City. E eu acho que o nome do técnico lá ainda é o Pep Guardiola? É ele, né? Rapaz, eu vi o Pep Guardiola no Apóstolo. Porque ele falava o seguinte, olha, ele dizia assim, gente, vocês foram incríveis, mas eu pressiono vocês para vocês melhorarem ainda mais. E aí eu lembrei do apóstolo. O apóstolo ele pode até te elogiar, todo aquele amor, mas, Robson, dá um pouco mais. Isso é valioso para a vida. Deixa eu te dizer algo. Valorize pessoas que te pressionam ao crescimento. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês.